Queridos irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência todas as semanas aqui, por nos permitir entrar aí no seu lar ou onde você estiver agora nos assistindo. Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família. Nós estamos entrando no ar aqui pelos estúdios da TV Kairos, canal 7.1, na região da Grande Marabá, no estado do Pará. E lembrando também que estamos pela internet, você pode acessar o link do programa, o canal do YouTube da TV e nos assistir e aproveitar também a ocasião e compartilhar o link deste programa com outras pessoas para que todos sejam alcançados e abençoados pela palavra do Senhor nosso Deus. Neste vídeo, neste programa, vamos estudar a 11ª lição com o tema Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Portanto, chegamos aqui na lição de número 11, concluindo já o trimestre, este terceiro e abençoado trimestre. Na sua tela está sendo projetado já a leitura do texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe. O texto áureo diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos capítulo 10, versículo 47. A leitura da verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. A leitura bíblica em classe da lição de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8, versículo 21 ao 23 e o versículo 44 ao 48. Diz assim o texto sagrado: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles.
por alguns dias. Vamos aos objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. O segundo objetivo é ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. O terceiro objetivo é enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. O primeiro ponto da lição, nós vamos analisar a revelação de Deus aos gentios. 3 subtópicos serão discutidos aqui por nossos comentaristas. O primeiro, a visão de Cornélio. O segundo, a experiência espiritual de Pedro. E o terceiro subponto, a urgência da pregação do Evangelho. Portanto, nesta lição nós estudaremos um dos momentos mais marcantes da história da igreja, a visita do apóstolo Pedro à casa de um gentio, o centurião Cornélio. Vamos aprender que neste episódio o plano de Deus para salvar ou para que o evangelho alcançasse a todos, ele agora é implementado, cumprindo-se, portanto, o que Jesus ordenou à igreja em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus ordenou que eles deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E para comentar esta preciosa lição, eu estou aqui recebendo mais uma vez, com muita alegria, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante e o pastor Davi Arruda, começando os cumprimentos aqui pelo pastor Elias Gomes. Pastor Elias, chegamos na 11ª lição, onde nós vamos estudar este importante tema, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Também vamos celebrar neste domingo, 14 de setembro, o Dia Nacional de Missões, um tema muito propício. Muito bem, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Davi Arruda, pastor Lucileno Cavalcante e todos os nossos irmãos que estão agora nos assistindo aí. Nós cremos que é um momento oportuno para nós aprendermos um pouco mais sobre essa abrangência do Evangelho, sobre esse poder salvífico das boas novas e para quem o Senhor morreu, fazendo assim evidência e destaque a esta narrativa, a este episódio que está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 11, nós estaremos vendo o quão sério e o quão em concordância essa narrativa está com o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, é uma totalidade. O Senhor não morreu para alguns, o Senhor morreu para todos. Muito bem. Pastor Leno, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pastor Leno, a palavra-chave da lição de hoje é aceitação. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não faz acepção de pessoas. E a gente vai constatar isto na lição de hoje. Pastor Leno, seja bem-vindo. Obrigado, a paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi, a todos os irmãos também que acompanham o programa. É uma lição muito preciosa, onde é uma grande demonstração do amor do nosso Deus em favor de todos os homens. E essa palavra-chave é exatamente aquilo que deve marcar, né, nesta lição. A aceitação da parte de Deus, de todos os homens que quiserem ouvir a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho, serão aceitos por Deus. Muito bem. Pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus. Outro tema muito importante que vamos discutir na lição de hoje é o Pentecostes dos gentios, né? O derramamento do Espírito na casa de Cornélio, que ali efetivou sobre todos aqueles que estavam ali na casa, a mensagem do Evangelho sendo confirmada
ali na vida de todos que receberam aquela promessa maravilhosa, onde ficou muito claro que o Espírito Santo foi dado também aos gentios, de igual modo foi dado aos judeus. Seja bem-vindo, pastor. Muito bem, Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos acompanhando. E hoje essa lição maravilhosa, essa lição maravilhosa que traz ao nosso coração esse sentimento, porque o que ocorre na casa de Cornélio, o derramamento do Espírito com a evidência do falar em línguas, é o mesmo que ocorre em Atos capítulo 2, mostrando que a palavra que foi liberada em Atos capítulo 2, verso 39, se cumpre e o Espírito está ali para todos, a quanto Deus resolveu chamar. Muito bem, pastor Elias Gomes, vamos começar os comentários. Começando aqui, pastor Elias, com o primeiro ponto da lição, a revelação de Deus aos gentios. Pastor Elias, comente sobre a visão que aquele homem, aquele centurião, aquele homem muito importante, temente a Deus, que Cornélio teve. Muito bem, pastor Epaminondas, nós deveríamos procurar, a partir da perspectiva do assunto da lição, dessa lição de número 11, que é a antepenúltima lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós estamos falando de dois povos que culturalmente eram distintos e tinham crenças, digamos que diferentes, mas aí o Senhor faz algo muito diferente aqui nessa situação, colocando-os numa mesma linha de harmonia, numa linha de salvação. Nós vemos aqui que a igreja de até então era predominantemente composta de judeus, um povo de origem hebreia, e acreditavam que a salvação era exclusividade do povo da circuncisão, aqueles que tinham um vínculo, culturalmente, religiosamente, com o Senhor por meio da aliança abraâmica, e que esse povo iria ser contemplado e somente eles. E nós vemos aqui que o próprio Senhor, nesse primeiro subtópico, se encarrega em trazer a narrativa de que um anjo se revelou, um anjo se manifestou, e na verdade era o próprio Deus ali. Nós sabemos, já vimos aqui em outras lições, que a forma como Deus se manifesta pode ser de várias maneiras, e isso é uma teofania, é uma forma de aparição, como Deus escolheu para se manifestar. A Bíblia diz que esse homem, considerado aqui estrangeiro, Cornélio, um homem de Cesareia, um homem que era, por sinal, um militar, talvez até muito autodisciplinado por algumas razões. A Bíblia também elenca aqui alguns adjetivos, assim, digamos, espiritualmente falando. Ele é piedoso, um homem que talvez muito respeitado, um homem que fazia muitas esmolas, de contínuo orava a Deus. No texto lá na frente, ele jejuava, pastor Epaminondas, era um homem, portanto, temente a Deus também. Então ele dava esmola, era piedoso, temia a Deus, orava constantemente e ainda jejuava. Então um homem desse, apesar de não ser crente nessa linguagem como nós falamos hoje, por não crer ainda no Senhor, no Evangelho, para fins de salvação, nesse aspecto. E o pastor José Gonçalves até diz que essa forma de se chamar os tementes a Deus era uma classe de pessoas que, apesar de não serem salvos ainda, mas eles observavam diligentemente alguns preceitos da conduta judaica. Então, nós vemos que Cornélio era uma dessas pessoas que se incluía, portanto, nesse grupo. E a Bíblia diz que ele estava orando quase às 15 horas, quase à 9ª hora, digamos assim, 3 da tarde, e aí de repente o Senhor, na verdade, se manifesta para ele em forma de um anjo e cita o seu nome, Cornélio. Imagine agora a apreensão com a qual ele ficou, porque a Bíblia diz que ele ficou atemorizado, mas era Deus começando ali a se apresentar e para fazer algo extraordinário, algo grandioso que ficaria para a história.
E algo sobre o qual nós estamos tratando aqui nesta oportunidade. Quando o Senhor chama o seu nome Cornélio, ele mesmo já entende que é o Senhor. Que é Senhor? Ele responde assim no versículo de número 4. E aí as declarações do anjo são as melhores. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E aí nesta ocasião, o Senhor se manifesta ali por meio do anjo para trazer instruções, na verdade, e aí instrui Cornélio para mandar, por meio de seus criados, por meio dos seus funcionários, enviá-los a Jope para trazer Pedro, aquele que seria o pregador, aquele que trazia o evangelho, aquele para quem Deus iria se revelar antes da sua vinda, para mostrar esse mistério, esse propósito de Deus, para contemplar aqueles que, na mente deles quem? Dos da circuncisão, inclusive de Pedro, de que o evangelho, as boas novas, não era só para eles, era para todos os demais. Então, Deus, nesse aspecto, estava querendo mostrar para aquela jovem igreja de que o evangelho é inclusivo a todos, mas é exclusivo quanto a tudo, né? O evangelho não é inclusivo quanto a tudo, não é fazer tudo ou viver de qualquer maneira, mas quanto à cultura, quanto à nacionalidade, quanto à raça, o Senhor veio para todos. Inclusive esse termo é muito citado e nós enfatizaremos aqui ao longo da lição de hoje. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, a experiência espiritual de Pedro. Deus trabalhando na vida do centurião Cornélio, mas Deus também precisava trabalhar na vida de Pedro, né? Pedro precisava passar por essa experiência para compreender qual era de fato o propósito de Deus para todos os povos. E aqui eu gostaria que o pastor Leno comentasse essa experiência gloriosa de Pedro. Verdade, pastor. Aqui o pastor José Gonçalves coloca e faz esse destaque aqui muito importante dessa experiência gloriosa que o apóstolo Pedro ele tem da parte de Deus, até porque era necessário ele ter essa experiência que trouxe um impacto tão forte na vida de Pedro que ele pudesse superar algumas barreiras que ele tinha em relação aos gentios. E aqui nós vemos, nesse capítulo 10, a maneira como acontece essa revelação de Deus. E a experiência sobrenatural, uma experiência individual, é algo bíblico, é algo presente nas Escrituras. E, no entanto, é importante a gente salientar que nos dias que nós estamos vivendo, existem muitas supostas experiências sobrenaturais aí no meio cristão. Mas nós destacamos aqui que quando é uma experiência vindo da parte de Deus, tem propósito específico, e o propósito não é para a glorificação do nome de Pedro aqui, não é para exaltação de Pedro, é para exaltação, para que o evangelho, para que o propósito do evangelho se cumpra na vida de Cornélio. E é interessante também nós destacarmos que eu já vi alguém até comentando que certa vez estava em oração para saber se era da vontade de Deus sair para evangelizar ou para pregar o evangelho. Na verdade, não há necessidade de uma revelação de Deus para que a igreja local promova a evangelização. Já é uma ordem bíblica. O Senhor Jesus, e aí a gente vê que Pedro estava ali entre os discípulos, quando o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, quando o Senhor ele diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Era a grande comissão dada à igreja.
Pedro ainda não havia compreendido na sua totalidade a dimensão dessa ordem. E foi-se necessário esse agir de Deus na vida de Pedro para que Pedro pudesse compreender essa verdade. Muito bem. Pastor Davi Arruda, nós estamos agora diante de uma urgência da pregação do Evangelho. Deus movendo o sobrenatural. Conforme o pastor Leno já colocou muito bem, não há necessidade alguma de orar para que se vá ou não evangelizar, vá ou não pregar. Não, a desnecessidade está muito clara, porque a ordem já está aqui. Mas o que nos parece é que Deus havia necessidade de trabalhar era no pregador. Verdade. Deus precisava, né, pastor Elias, pastor Leno? Deus precisava fazer uma obra, era no Pedro, por ser ele religioso, ainda, mesmo depois de quase 10 anos, né, do Pentecostes, havia necessidade de as raízes, né, da religiosidade, elas pudessem, as escamas pudessem cair dos olhos de Pedro e ele enxergasse com os olhos de Deus. O lençol desce do céu, sobe para o céu, mas mesmo assim ele questiona Deus. Olha só como que Deus precisava trabalhar na vida do pregador para que ele compreendesse que Deus não faz acepção de pessoas, pastor Davi. Muito bem, pastor Epaminondas. De fato, o capítulo de número 10, onde trata da salvação deste homem de Deus, da sua casa, desse derramado Espírito, é algo impactante pela forma que se dá. Por exemplo, de Deus revelar o seu plano salvífico através de um anjo. E isso nós cremos que Deus não está limitado, que Ele pode se manifestar desta forma ainda hoje, mas precisa se destacar algo, que esta não é a maneira usual, a maneira comum de Deus trabalhar. Até porque essa missão de pregar, ela não foi destinada aos anjos. Tanto que o anjo revela para trazer Pedro, porque é Pedro quem vai pregar. Porque esta comissão, esta função foi destinada claramente para os homens. Quando Jesus libera ou faz a grande comissão, ele dá essa ordem não para alguns, mas para todos. O pastor Leno aqui, com muita sabedoria, falou algo de pessoas que querem, eu não fui chamado para isso, eu não senti de Deus em fazer. A questão é que não é necessário esse sentir, já foi dada uma ordem muito clara por Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz que o desejo de Deus é salvar a todos através da pregação do Evangelho. Então nós vemos aqui uma urgência clara, um desejo muito bem revelado de Deus através das Escrituras, de salvar o homem através da pregação do Evangelho. Então aqui, para nós fecharmos esse ponto, não há nenhuma necessidade de uma nova revelação, de um anjo descer, dando uma ordem específica. Não é necessário. Pode acontecer, nós não descartamos a possibilidade, porém, nós entendemos que a maior ordem já foi dada na grande comissão, em Marcos capítulo 16, verso 15. Muito bem, neste primeiro tópico, portanto, nós aprendemos que Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho voltaremos para falar sobre a salvação dos gentios. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, estudando a 11ª lição, a lição de número 11, com o tema Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Obrigado por sua companhia, você que chegou agora, obrigado aqui por estar conosco. Nós vamos estudar nesse segundo bloco do programa a salvação dos gentios. E aqui nós vamos trabalhar dois subpontos: pregação aos gentios e a conversão dos gentios. Pastor Elias Gomes, vamos falar sobre
a pregação aos gentios, pastor Elias, Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio na sua casa. E daqui, né, desse contexto, aflora muito bem o assunto, o tema da lição, né? Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Pedro sentiu a necessidade até de levar mais 6 irmãos judeus, cristãos, para que eles fossem acompanhá-lo diante da importante revelação que ele tivera. Pedro considerou importante, né, levar irmãos judeus cristãos para aquela missão. E foi fundamental, porque eles depois testemunharam o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios ali, confirmando o propósito de Deus de salvar todos os homens. Com certeza, pastor Epaminondas. Interessante é que, como Deus não faz nada desprovido de propósito, até a revelação com a qual Deus se revelou para Pedro, que foi tratada aqui no segundo tópico do primeiro bloco desta lição, nós vimos que o Senhor se manifesta ali e apresenta para Pedro ali numa espécie de fazendo uma demonstração de recipiente ali, como que um vaso, mas uma espécie de lençol atado nas 4 pontas e contendo inúmeros animais ali, compondo 2 classes, aqueles que eram considerados imundos pelo seu princípio religioso e os não imundos, né? Aqueles dos quais eles comungavam e desfrutavam. E nós vemos aqui que era Deus falando dessa inclusão, dessa abrangência dos gentios no plano da salvação. E, inclusive, quando o Senhor se manifesta daquele jeito, está, de alguma forma, dando ordens, porque ele estava se mostrando para Pedro ali, aquilo, e, de repente, os mensageiros de Cornélio chegam ali, batendo na porta, se de fato ali, porque o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor fala para Pedro que vai chegar 3 varões ali, e, de fato, chegam 3 varões que são enviados por Cornélio. Então, agora, o Senhor estava, de alguma forma, vendo essa dúvida, esse questionamento de Pedro, e para que ele não duvidasse, o Senhor mesmo falou e se cumprindo tudo conforme o Senhor falara. E nós vimos que a religião e essa inclinação para pregar o evangelho exclusivamente para os judeus estava tão impregnada na mentalidade deles, que Pedro depois teve que dar explicações e etc. diante para os outros, ou para os questionamentos de outros judeus. E nós vemos aqui que a pregação do evangelho, portanto, ela é para todos. A mensagem de Pedro, o pastor José Gonçalves, evidencia que ela era cristocêntrica, ela tinha Cristo na cruz como o centro da sua mensagem, e este também ressuscitado. E nós vemos aqui que os 3 aspectos que constituem os pilares, assim, digamos, da mensagem, da pregação de Pedro, ele respectivamente usa o versículo 34, 35 e 36 de Atos capítulo 10 para dizer que Deus amava a todos, para fazer com que o povo entendesse também que Deus quer salvar a todos, e também Cristo é o Senhor de todos. Veja que a palavra todos aqui está em destaque continuamente, conforme nós vemos também em outros textos da Bíblia. Nós vemos que, nesse aspecto, para fim salvífico, o Evangelho não é exclusivista. Ele é inclusivista, digamos assim, ou ele inclui a todas as pessoas, independentemente da raça, da cultura. E já foi falado aqui, que pelo pastor Leno, que o propósito do Senhor era fazer com que essa barreira fosse quebrada, essa barreira que, inclusive, ela é desfeita e explicitada
pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, né? Quando, inclusive, ele evidencia que Pedro, lá no capítulo 2, a partir do versículo 9, é chamado de apóstolo da circuncisão e ele dos gentios, ou seja, dos da incircuncisão. Mas lá, nesse aspecto, ele enfatiza que tanto judeu quanto grego, ou tanto judeu quanto gentil, é um só. E é nesse aspecto que ele fala de desfrutar do plano salvífico. Não naquele aspecto que muita gente quer dizer que a igreja é o Israel de Deus e quer... não quer fazer a distinção dos povos, né, de Deus, que Deus é um Deus que tem os seus povos, judeu, tem a igreja, etc., como já vimos em outras lições passadas. Então, nós vemos que a palavra todos, ou o termo todos aqui, está em destaque, e eu só gostaria de evidenciar, para fortalecer esse entendimento de que o Senhor quer salvar a todos, independentemente da cultura, da língua, da origem, da nação, enfim. Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo capítulo 2, é um texto muito conhecido. Por isto é bom e agradável diante de nosso Salvador, versículo 3, e o 4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2 também, está escrito que a propiciação foi realizada por todos, não somente por nós, mas para que todos fossem contemplados e todos pudessem desfrutar desse plano de salvação estabelecido pelo próprio Deus. Pastor Leno Cavalcante, a conversão dos gentios, o pastor, nesse ponto aqui da lição, o pastor comentarista, o pastor José Gonçalves, ele coloca que ninguém é salvo à força, é preciso crer em Cristo para receber a salvação, independentemente de que povo pertença a essa pessoa, sendo judeu ou gentil. A salvação aqui, mais uma vez, sendo apresentada a todos os homens, mas há aqui um requisito que faz com que todos estejam nivelados, né, por esse mesmo requisito. Quero que o pastor Leno comente sobre esse ponto, a conversão dos gentios. Muito bem, pastor Epaminondas. A conversão dos gentios, que é bem colocado aqui pelo pastor José Gonçalves, ela não difere em nada da conversão dos judeus. Ou seja, para todos os homens é o mesmo critério. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela é por meio da graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus. Então, esse tópico, ele reforça aquilo que o pastor Elias bem já colocou, a questão da universalidade da salvação. Ela é universal tanto no sentido de ser abrangente a todos os povos, como também dentro dos seus critérios. Então, aqui o pastor Zé Gonçalves, ele aborda essa questão da conversão e ele diz assim, e ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados, ou seja, tanto quanto os judeus. E uma coisa me chama a atenção, trazendo aqui um paralelo, no capítulo 9, no capítulo 10 de Atos, da experiência de um judeu, né, que praticava atrocidades contra a igreja, mas a esse também se manifestou a graça. E é interessante que também ele recebe uma revelação, assim como Cornélio recebe uma revelação, né? O Senhor Jesus se revela para ele. Assim também o Senhor, ele faz com que Paulo, que é esse judeu, ele possa ter também ali alguém que possa instruir a ele o que ele deveria fazer, e ali o irmão Ananias é usado por Deus, assim também Cornélio tem o auxílio do apóstolo Pedro. Agora, pastor Davi Arruda, ainda dentro desta temática, a salvação dos gentios, Deus, ele providenciou um
encontro maravilhoso entre um judeu religioso, Pedro, que apesar de, né, pouco mais de 7 anos ou 10 anos já convivendo com uma nova realidade, mas ainda tinha raízes, né, raízes da religião de seus pais, com um gentil. Agora, pastor Davi, Cornélio e Pedro, nós temos aqui um paralelo traçado no auxílio bíblico teológico, mas eu gostaria que o pastor Davi falasse sobre Cornélio. Cornélio, um homem piedoso, temente a Deus, que orava, né? Italiano, gentil, mas já orava e ofertava. Mas isso não era suficiente para a salvação. Pastor Davi, muitas pessoas ainda equivocadamente caem nesse equívoco de achar que as boas ações, as boas obras podem levar alguém à salvação. Veja, Cornélio é um exemplo claro disso, não é mesmo, pastor Davi? É verdade. A verdade é que a igreja, após o Pentecostes, ela estava quase que de forma exclusiva formada por judeus, e me parece que ela estava um tanto quanto confortável quanto a isso. Até porque é difícil tirar de dentro da mentalidade de um povo, assim, de forma tão rápida, algo que está ali enraizado há centenas de anos. Então, eles aprenderam que eles eram o povo exclusivo de Deus e o restante eram impuros. Então, aos poucos, Deus vai tirando esta mentalidade dos seus servos. Prova disso é a visão que Deus dá a Pedro, mostrando para Pedro que eles não podiam chamar de impuro aquilo que Deus já havia purificado, apontando ali para a salvação dos gentios. Mas eu gosto da história de Cornélio, porque a Bíblia fala que ele, parafraseando aqui, ofertava, era um homem de bom coração, tinha uma boa índole, mas ainda não era suficiente. Então a gente vê algumas pessoas assim, falando, não, fulano vai ser salvo porque ele fazia boas ações, porque fulano era uma boa pessoa. Mas a salvação não está naquilo que fazemos. A salvação é obra exclusiva da fé em Cristo Jesus, na obra da cruz do Calvário. Então, este encontro de Pedro com Cornélio nos prova, nos mostra que a salvação é tanto para o judeu, tanto quanto para o gentil. E tanto o judeu quanto o gentil, para ser salvo, precisa do arrependimento. Pastor Davi tocou num ponto muito interessante, né? Aos poucos, Deus ali foi desconstruindo, né? Derrubando, pastor Leno, a muralha do preconceito que havia na igreja hebreia, né? A igreja hebreia, para ela estar na casa de um estrangeiro, foi aos poucos, não foi da noite para o dia. Deus levou aí pelo menos 10 anos, 7 anos para construir essa relação. Veja bem, nós temos no capítulo 8 os judeus indo para Samaria. Uma barreira já caiu por terra, né? Eles nem se falavam. Mas o que acontece em Atos 8? Nós temos uma igreja hebreia em Samaria. Os judeus nem passavam pelas terras de Samaria, muito menos ir lá e pregar para eles. Pedro e João foi lá. Interessante que o João, lá no relato do próprio Lucas, no Evangelho, João, com o seu irmão Tiago, foi um dos que pediu para Jesus destruir os samaritanos. E Jesus disse para eles, rapaz, eu não vim destruir ninguém, eu vim foi dar salvação e vida. Uma muralha caiu por terra em Atos capítulo 8. Depois nós temos em Atos capítulo 9, Simão, Pedro na casa de um outro Simão, curtidor de couro. Curtidor de couro era uma pessoa desprezada pela religião judaica. Um sacerdote, um levita, um escriba, um saduceu muito menos entrava na casa de um curtidor. O curtidor era considerado impuro 24 horas, porque ele mexia com couro. E Pedro vai para onde? Na casa de um curtidor. Deus vai quebrando aos poucos Pedro. Depois vem a bendita da visão, da revelação, onde ele vê aquele lençol com animais vindo do céu. Os animais vieram do céu e ainda assim Pedro resiste. Ele está resistindo com Deus, como que brigando com Deus. Nos lembra muito, pastor Leno, Jonas.
Aliás, ele está em Jope, o mesmo local onde aconteceram os acontecimentos do profeta Jonas, né? Religioso como ele era, exclusivista como ele era, se achavam donos da salvação, donos do céu e donos de Deus. Aí Deus teve que falar para Pedro: Pedro, rapaz, como é que tu quer considerar imundo aquilo que eu já purifiquei? Ele entendeu quando ele chegou na casa de Cornélio, e a pregação dele começa exatamente nos termos que o pastor Elias colocou agora há pouco. De fato, agora vejo, Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos uma igreja hebreia dentro da casa de um estrangeiro. Que maravilha! Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Espírito derramado sobre os gentios. Não saia daí. Tem muita coisa boa para a gente analisar aqui com os nossos comentaristas. O Espírito de Deus ainda continuará a falar conosco através desse ponto. O Espírito derramado sobre os gentios. Em breve estaremos de volta. Até já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que neste vídeo, neste programa, estamos estudando a lição de número 11, caminhando para o final de mais um trimestre, um assunto glorioso. Estamos analisando o tema Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O capítulo 10 de Atos está em foco aqui na mesa de discussões e de comentários deste programa. Vamos falar agora sobre o Espírito derramado sobre os gentios. E aqui o pastor José Gonçalves, o comentarista do trimestre, nos apresenta 3 assuntos: o Espírito prometido, o Espírito recebido e um Pentecostes visto e ouvido. Pastor Elias, comente sobre este primeiro subtópico, o Espírito prometido. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vemos aqui que essa manifestação pneumatológica, que nós falamos assim, ou do Espírito Santo sobre os irmãos, sobre o povo que estava ali na casa de Cornélio, nós vemos que quando Pedro foi chamado e ele chegou na casa de Cornélio, ele teve um momento de fala introdutória. Inicialmente, nós vemos isso no versículo de número 8, ele diz assim: vós bem sabeis, não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro, como o Senhor falou. Mas aí ele usa uma conjunção adversativa, mas é como dissesse assim: tendo em vista que Deus mostrou-me, é o que diz o texto, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo aquilo que ele mesmo já purificou. E aí nós vemos que no versículo de número 34, depois dele ter, digamos ali, a concessão da fala mais propriamente dita, nós vemos que, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, e continua ministrando, pregando ali. No versículo de número 44, acontece algo fabuloso como resultado, como consequência da exposição da palavra de Deus. Nós vemos que o povo ali, tanto quanto em Samaria, recebeu a palavra do Senhor. E essa terminologia ou essa expressão quer dizer que eles aceitaram de verdade, eles estavam movidos por uma inteira convicção de salvação. Portanto, eles no seu interior ali, eles já estavam regenerados. E aí o texto áureo nos diz o seguinte: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Quando se fala de que eles receberam o Espírito Santo, está se tratando justamente do versículo 44, quando diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, uma das expressões mais lindas aqui,
no que diz respeito à manifestação do Espírito de uma forma efusiva, pastor Leno, diz assim: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, pastor Davi. Ali foi um verdadeiro Pentecoste, é o que ele chama de Pentecoste dos gentios, narrado aqui em Atos capítulo de número 10, que é tanto quanto importante, semelhante e na essência, em todos os aspectos, muito similar ao que aconteceu em Atos capítulo de número 2, chamado de Pentecoste dos judeus, ou predominantemente dos judeus. E nós vemos aqui que este ocorrido é uma prova, pastor Leno, que o Espírito Santo, na condição de batismo, na condição de revestimento de poder, não era também uma bênção exclusiva dos judeus, era também para todos quanto aceitassem. Inclusive, quem estava ali pregando era o próprio Pedro, que reconheceu lá em Atos 2 que aquilo ali era um cumprimento da promessa feita por Deus por meio do profeta Joel. Então isso é algo assim absolutamente glorioso, porque até as provas físicas iniciais de que alguém foi batizado no Espírito Santo aconteceu ali, que foi a manifestação do falar em outras línguas. E, além disso, eles glorificavam, eles magnificavam a Deus, eles davam expressões de louvores ali. Então, o que se percebe, pastor Epaminondas, é que na casa de Cornélio houve uma conversão genuína. A palavra de Deus teve um lugar de primazia lá. E onde a palavra de Deus cresce, a manifestação de Deus, ela é inevitável. Há uma manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, o que houve na casa de Cornélio foi algo para introduzir, digamos assim, o que pode acontecer na casa de qualquer estrangeiro hoje que dê lugar à palavra de Deus. Então, nós não devemos jamais cessar de pregar a palavra de Deus, porque ela produz essa manifestação dinâmica do Paráclito Divino, do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Pastor Leno, essa expressão aqui no versículo 46, usada por Lucas, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Pastor Leno, um padrão, né, se estabeleceu na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, e esse padrão ele se repetiu, né? A começar em Atos 2, lá no Pentecostes de Jerusalém, depois no Samaritano, e lá no Pentecostes em Éfeso, na cidade de Éfeso. Aqui em Cesareia, pastor Leno, nós temos esse padrão também se repetindo, porque os judeus que lá estavam, o texto diz que eles ficaram maravilhados, porque o dom do Espírito também foi derramado sobre os gentios. E aqui, mais uma vez, revela que eles mesmos não esperavam, né? Eles não tinham ainda essa experiência de ver o dom do Espírito, ou seja, o batismo com o Espírito Santo, pastor Leno, sendo derramado sobre os gentios, e deixou eles maravilhados ali. Meu Deus, o que é isso? Os gentios estão recebendo o dom que nós já recebemos, pastor Leno. Com certeza, isso devido até aquilo que a gente já falou aqui, que os judeus eles entendiam como o evangelho sendo algo exclusivo deles. A salvação, tudo provinha dos judeus. Mas aqui Deus ele está revelando, né? E é maravilhoso acompanhar no livro de Atos, e nós temos tido esse privilégio ao longo desse trimestre, o modo como Deus ele desenvolve a sua obra, a princípio ali em Jerusalém, e então por Samaria, e agora chegando já na casa dos gentios. E é maravilhoso a gente ver aqui a atuação, a manifestação do Espírito Santo, e isso de maneira evidente, aqueles que estavam ali ouvindo e contemplando,
E é maravilhoso, assim como Deus trabalhou na vida de Pedro, mostrando aquilo que Pedro ainda precisava aprender, também a esses que acompanhavam Pedro, também estava aqui se revelando algo extraordinário. Deus ama a todos, realmente. Deus, até porque os gentios eram considerados como segunda classe, como alheios às promessas de Deus. E quando a gente olha para aquilo que Pedro pregou lá em Atos, no capítulo 2, já mencionado aqui pelo pastor Elias, no versículo 39, ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E eu me alegro com essa última parte, né? Porque quando nós somos chamados, fomos incluídos também nessas promessas maravilhosas. E essa manifestação do Espírito, esse recebimento do Espírito por parte de todo aquele que crê, de todo aquele que é salvo, isso tem uma importância muito grande, não só para a vida do cristão ou do novo convertido, mas também não só para a nossa vida aqui na terra, mas também para o porvir, né? Porque a partir desse momento o Espírito Santo ele passa a fazer morada na nossa vida, e então faz toda a diferença diante de Deus, aquele que tem a presença do Espírito Santo. E aí, com a presença, o crente ele é cheio e aí é batizado no Espírito Santo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, para finalizar a lição de hoje, o terceiro subtópico, um Pentecoste visto e ouvido. Duas características que revelaram, né, o padrão estabelecido pelo próprio Deus em outros eventos similares. Muito bem, pastor Epaminondas. No início desse tópico, a gente percebe o quanto aquilo que a gente já falou sobre esse orgulho dos judeus, esse exclusivismo dele está presente, porque mesmo depois dessa ação poderosa, desse mover do Espírito Santo na casa de Cornélio, Pedro é questionado e censurado pelos outros judeus, como quem diz: como é que você vai lá na casa de alguém que não é judeu, que é impuro e tudo mais. Mas a argumentação do apóstolo em favor ao gentio é justamente esse mover do Espírito Santo. E como o Espírito Santo ele é especialista em quebrar nosso orgulho, né? Porque as mesmas evidências que ocorreram, e em destaque o falar em línguas no Pentecostes de Atos capítulo 2, é o que ocorre na casa de Cornélio, como uma comprovação da salvação e do mover do Espírito Santo ali, mostrando que esse Espírito, que este Pentecostes está aberto para todos e autenticando também a salvação dos gentios. Pastor Elias, para a gente ainda finalizar, de fato, outro assunto que salta aos nossos olhos é o fato de que esses irmãos aqui em Cesareia, agora irmãos, né, já convertidos, porque eles ouviram a palavra, mas, pastor Elias, um fato curioso, né, é que eles primeiro foram batizados com ou no Espírito Santo, somente depois, posteriormente, é que eles foram batizados nas águas. Um fato curioso, não é, pastor Elias? Muito bem. O senhor tocou em algo importante que intriga qualquer um que muitas das vezes vai procurar entender sobre o batismo no Espírito Santo, e entende que o batismo no Espírito Santo é necessariamente subsequente à regeneração, que é considerado um batismo. Só que quando nós vemos aqui que o próprio Pedro, aqui na condição de líder nessa reunião, nesta ocasião, no versículo 48, que é o último versículo do capítulo 10, ele ordena na versão na NA, Nova Almeida Atualizada, ele ordenou, e aqui está, mandou, é o mesmo, né, que fossem batizados em águas, assim como eles já tinham sido batizados. E aí disse: olha, eles já receberam o Espírito, ou seja, eles já foram batizados, não é que eles se submetessem agora ao batismo em água. A questão é que o batismo, apesar de ser uma bênção subsequente à bênção da salvação, o batismo no Espírito Santo, mas no interior
da pessoa, ela já tinha sido batizada. A doutrina do batismo já tinha ocorrido, já tinha sido efetuada no coração da pessoa. O que elas não tinham feito ainda, o ato doutrinário do batismo, é o ato pelo qual elas ainda não tinham passado. Ou seja, o ato do batismo é um ato exterior que simboliza o que acontece no interior da pessoa. Ou seja, nós vemos que o batismo em águas é uma ação visível que representa aquilo que acontece no mundo invisível. No mundo invisível, aquelas pessoas já tinham sido inseridas no corpo de Cristo. Elas tinham aceitado a palavra de coração aberto, tinham crido de verdade. Por esta razão é que, antes que o protocolo da igreja acontecesse, digamos, o batismo em águas, para simbolizar aquilo que já aconteceu no mundo espiritual com elas, o Senhor decidiu batizá-las no Espírito Santo, que tem a ver com capacitação, uma vez que o batismo em águas é um símbolo daquilo que acontece para a salvação em Cristo Jesus. Pastor Elias, aqui nós temos um caso curiosíssimo, né? Que é o fato de ocorrer os 3 batismos, pastor Elias. Simultaneamente, podemos até dizer que basicamente simultaneamente. Então, isso é sinal, pastor Epaminondas... É bom, pastor Elias, até, eu sei que algumas vezes nós já demos, né, os conceitos aqui, mas nunca é demais falar mais uma vez sobre o batismo pelo, o batismo com e o batismo nas águas. Muito bem. Quando nós falamos do batismo em águas ou no batismo nas águas, nós estamos falando daquilo que é um batismo que nós teologicamente dividimos em 2 etapas. Aquilo que acontece no mundo invisível, que nós chamamos de, pastor Antônio Gilberto chama de doutrina do batismo, que é a inserção do novo convertido no corpo de Cristo. Essa pessoa agora ela se torna membro do corpo de Cristo. Então isso é o batismo espiritual. Batismo espiritual. Agora esse batismo espiritual ele acontece no campo da invisibilidade. Para que o mundo saiba que eu e o Senhor agora fazemos parte desse corpo de Cristo e que esse fenômeno aconteceu no mundo espiritual, eu me submeto ao ato doutrinário do batismo em águas, onde o pastor vai me batizar e etc. Aquilo ali, quando o pastor pega a pessoa e imerge, não emerge, imerge na água, ele está batizando ali para simbolizar o que o Espírito Santo já fez quando convenceu a pessoa e ela reagiu positivamente a esse chamado e ela foi inserida no corpo de Cristo. Então isso tem a ver com a salvação. É o batismo do ou pelo Espírito Santo, onde o batizador é o próprio Espírito Santo. Agora, o que aconteceu aqui, nessa terminologia usada por Lucas, em Atos capítulo de número 10, na casa de Cornélio, os irmãos que receberam o Espírito, eles receberam o batismo no ou com o Espírito Santo. Aqui é um revestimento de poder. Aqui é o início da igreja, digamos assim, digamos que predominantemente constituída pelos gentios, e o Senhor agora se importa em capacitar, porque esse batismo aqui, esse recebimento do Espírito Santo, ele tem a ver com capacitação para a pregação do Evangelho, predominantemente falando, pastor. Maravilha, que melhor explicado do que isso, impossível. Nós chegamos ao final de mais uma programação, de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia, por sua audiência. Lembrando que você deve estar presencialmente na sua congregação, com o seu professor, professora, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós não temos como propósito substituir a aula presencial, a Escola Bíblica Dominical presencial. Não. Aqui é um programa bem da verdade para, de alguma forma, comentar as lições e trazer subsídios aos professores e também aos alunos. Portanto, Deus abençoe você neste domingo. Certamente será uma aula maravilhosa. Agradecemos a Deus pela vida da produção do programa, o irmão Albert Júnior, que nos auxilia aqui na gravação deste programa. Também louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pastor Elias Gomes,
pastor Leno Cavalcante, pastor Davi Arruda. É sempre uma honra e uma alegria tê-los aqui para a gente dividir esse momento de comunhão e de aprendizado da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Salles, presidente de nossa igreja aqui em Marabá e também vice-presidente de nossa convenção. É o grande idealizador desse projeto Escola Bíblica Dominical no Ar. Nós vamos ficar por aqui mais uma vez, agradecidos a Deus e contando com a sua audiência, com a sua participação na próxima semana. Nós esperamos por você. Você sabe, nós temos um encontro marcado aqui todas as semanas. Pastor Leno Cavalcante, peço que o amado irmão nos despeça em oração. Querido e eterno Deus, mais uma vez agradecemos a Ti por estes momentos de estudo, de aprendizado da Tua palavra. Rogamos a Tua bênção sobre a vida de cada aluno, professor, ó Deus, sobre a vida de cada um, Senhor, que ouvir este programa, que assistir esse programa. Ó Deus, abençoando, Senhor, esta equipe, abençoando nosso pastor presidente, Senhor, e assim, Pai, ser conosco, em nome de Jesus.